Eu queria compartilhar essa palavra que há dias ela está no meu coração. Diga para a pessoa que está do teu lado, olhos abertos. Olhos abertos, diga. Aí você vai olhar para a pessoa que está do teu lado e vai fazer assim, ó. Salmo 119, versículo 18, e eu já quero começar. A palavra do Senhor diz assim, o salmista, ele diz assim: abre os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Senhor Jesus, eu quero te pedir, abra os nossos olhos, dá-nos uma cosmovisão diferente a respeito daquilo que é o Senhor, daquilo que é o mundo espiritual, daquilo que é a tua vontade para as nossas vidas. Cada pessoa que veio aqui nesse lugar, eu quero te pedir, visita a mente, o coração, em nome de Jesus. Um dia, Adão e Eva estavam no paraíso, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? E eles estavam no paraíso e eles pecaram. E uma das mensagens era, no dia que dela comer, do quê? Da fruta, os seus olhos se abrirão. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei desse texto. Mas eu identifiquei que uma coisa foi aberta naquele dia. Os nossos olhos, depois daquele dia, né? Depois daquele pecado ter entrado ali no Éden, começamos a entender, as mulheres começaram a sentir dores de parto e tudo. E eu não quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre olhos espirituais, porque a partir daquele momento ali, os olhos deles espirituais, talvez os olhos carnais foram abertos e os espirituais foram fechados, sim ou não? Sim ou não? Porque eles se relacionavam com Deus, não havia pecado. O lugar de Éden, né, significa lugar de deleite, lugar de descanso. Então, a Bíblia diz que naquele dia, os olhos deles carnais foram abertos. E eu acredito que os olhos espirituais foram fechados. Para ver a bondade de Deus, para contemplar a glória de Deus, para ver Deus, sabe, fluindo como Ele fluía, passeava no jardim. Então, eu quero falar para vocês hoje que eu vi muita gente dizendo assim, depois do Éden, Deus está carente. Deus não é carente, amém? Diga para a pessoa que está ao teu lado, Deus não é carente. Eu vejo muita gente dizendo assim, depois do Éden, Deus está atrás do homem para se relacionar. E intimidade, porque a intimidade foi quebrada, amém? A intimidade foi quebrada, mas Deus não é carente, Deus é autossuficiente. E o John Piper diz que um fim último da glória de Deus é glorificar a si mesmo. Então nessa noite eu quero compartilhar essa palavra que Deus colocou. Em alguns textos, Deus nos compara como o quê? Jéssica, como a menina dos seus olhos, no Antigo Testamento. Alguém já ouviu essa frase? Alguém já ouviu essa frase? Você é como a menina dos meus olhos. E um dia eu fui ler, né? Rapaz, eu não sou mulher, não é verdade? Mas eu sou a menina dos olhos de Deus, é um negócio muito doido, né? E eu fui ler, fala da pupila, fala da parte mais sensível da visão. Então Deus nos compara como a parte mais sensível da sua visão, olha só. Mas eu não quero falar disso também. A Bíblia diz em Mateus 6, 22, no versículo 22 ao 23... Os olhos são a candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons,
todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz está dentro de você, portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Então, a Bíblia diz que se os meus olhos estiverem abertos, e eu não estou falando de um olhar carnal aqui, eu estou falando de um olhar espiritual, daquilo que Deus deseja colocar luz dentro de nós, colocar luz dentro do nosso olhar. Então a Bíblia diz, se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo será luz, porém se ele for treva, todo o meu corpo será treva. E um dia, Eliseu, enfrentando uma guerra, Braga, o moço estava meio desacreditado, e a palavra do Senhor diz, em 2 Reis 6, do 15 ao 17, o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado toda a cidade. Então ele exclamou: ah, meu Senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, e olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. O menino Eliseu vai enfrentar uma guerra, está tudo bagunçado, e esse é um texto que a gente quase nem lembra, sim ou não? E eu começando a estudar, e eu falei, uau, eles estão enfrentando uma guerra, está todo mundo desesperado, o menino olha, eu lembrei da história de Gideão e os espias, quando foram olhar a terra, eles foram, qual foi o primeiro relatório da galera, quando eles foram ver a terra? Lá não presta. Lá não é bom, lá não vamos para lá não vamos para lá não, porque lá o negócio está pegando, sabe, lá é fraco, vamos para outro lugar, porque outro lugar é melhor. A Bíblia diz que depois foram outros espias, e o que foi que eles falaram? O que foi que eles falaram? Vocês estão aqui comigo? Amém? A terra lá tem gigantes. Mateus, a terra lá tem gigantes, cara. Mas sabe de uma coisa? Tem umas frutas grandes. Sabe? É certo que venceremos. É certo porque o Senhor está conosco. Então, a Bíblia fala que os olhos deles foram abertos e eles trouxeram um relatório diferente. Esse rapaz aqui estava com medo. E ele disse assim, e aí, profeta, o exército lá é gigante. O exército lá, ninguém pode ir com eles. Eles são muitos. O profeta olhou para eles e disse, será que ele não sabe quem é que guerreia conosco? A Bíblia diz que ele orou. A Bíblia diz que os olhos do menino, do servo foram abertos. E ele respondeu: as colinas estão cheias de cavalos e carros de fogo. Tem muita gente, eu vejo anjos. Porque quando você tem a sua visão espiritual aberta, você não consegue ver esse lugar aqui agora, Nova Aliança Ágape. Você consegue ver o mundo espiritual. E olha aqui para mim, nós não gostamos de falar disso, mas sabe de uma coisa? Existe um mundo espiritual que é mais físico do que esse que nós estamos vivendo agora. E você precisa caminhar com os teus olhos abertos, para que você veja, para que você entenda, para que você compreenda. Por várias vezes na Bíblia você vai ver: eleva os meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Outros textos dizem assim: ah, Senhor, tira os meus olhos daquilo que é inútil dessa terra e me faz olhar para os planos que o Senhor traçou para mim. Aí outros textos dizem assim: eu fiz um
voto com os meus olhos para não cobiçar a mulher alheia. Eu fiz um voto com os meus olhos. Então, tudo na Bíblia você vai ler, vai estar ligado à visão, aquilo que você enxerga, aquilo que você olha. E essa noite Deus te trouxe aqui para abrir teus olhos espirituais, que existe vida fora dessa caixa aqui. Existe uma vida superior a essa daqui. Nós cantamos Maranata, 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 mas os nossos pés estão conectados com essa terra. Precisamos estar ligados. Sabe de uma coisa? Um homem que perseguia a igreja, o apóstolo Paulo. Todos nós conhecemos a história do apóstolo Paulo. Ele se orgulhava do seu currículo. Eu, circuncidado, ao 7º dia, da tribo não sei do que, tal. Aí ele diz assim, perseguidor da igreja. O apóstolo Paulo, ele teve a sua visão afetada pela glória de Jesus. Atos, abra aí Atos 9. Eu não vou ler o texto todo, porque eu acredito que todos vocês já leram esse texto. Espero. Se não leu, vai ler. A Bíblia diz que ele ainda sofria ameaça de quê? De morte. O texto todo. Só que no decorrer do texto, o apóstolo Paulo, alguns dizem assim, o apóstolo caiu do cavalo. Não tem na Bíblia, ok, irmão? Ok? Não tem na Bíblia. Provavelmente eles caminhavam a cavalos, porque as viagens eram longas. Outras vezes de barco, outras vezes, né, de camelo talvez, não sei. E todos nós conhecemos esse texto. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele era perseguidor da igreja, matava cristãos. Sofrimento sobre a vida dos crentes. Ele se converte. O servo, a Bíblia diz assim, então Ananias foi, entrou na casa, ele estava como? Ele estava como? Cego, como escama nos seus olhos. A Bíblia diz como escama nos seus olhos, e eles estavam caminhando. Deus falou para ele, você vai encontrar um homem de Deus, e ele vai orar por você. E sabe, eu conheço um homem que já foi nessa casa, disse que quando ele entrou nessa casa, ele sentiu a presença de Deus. Um pregador chamado Armando Benner, da Jocum. E ele disse que foi nessa casa, ele experimentou a glória de Deus, ele visitou esse lugar. E o Senhor Jesus disse para ele assim, olha, você vai encontrar um homem, e ele vai orar por você, e os seus olhos vão ser abertos. Os seus olhos vão ser abertos. Porque ele estava cego, e eu costumo dizer que essa era uma marca de Deus, sabe, do novo nascimento de um homem. A marca de Deus sobre um homem que estava em uma vida velha, e agora ele está numa vida nova. Então era como se Jesus estivesse falando assim, Paulo, eu vou mudar a tua visão, eu vou mudar a tua cosmovisão. Depois você estuda sobre cosmovisão bíblica, cosmovisão cristã, porque não tem como pregar aqui. Ele atua como um pá de óculos na sua visão. É a visão do crente. A nossa cosmovisão cristã é uma cosmovisão totalmente diferente dessa do mundo, ok? Ok? Vocês estão comigo? Então eles, aleluia, então eles se encontram. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs a mão sobre o irmão Saulo, que ainda não era, né? E diz, irmão Saulo,
O Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Tem muita gente que vem aqui aos sábados, e aí eu vou agora subir o nível. Tem muita gente que vem ao domingo, tem muita gente que vem à igreja porque gosta do pastor Nonato, não gosta do pastor Joane, está tudo bem. Mas sabe de uma coisa? Vim à igreja, e aí você cultua a pessoa que está ao teu lado, vim à igreja, não te faz crente. Como ir a um supermercado ou como ir à padaria não te faz um padeiro. E a igreja não te faz crente como ir ao médico, ao hospital e dizer, sou um médico. Alguém aqui? Só os formados no Grey's Anatomy. Não, o Mateus foi formado na faculdade, cara. Então, tem muita gente. Eu estou perto de um médico aqui, então tem que... Então tem muita gente que vem aqui, caminha com os discípulos, vem à igreja, participa da célula, tá? Beleza, aleluia, glória a Deus. Mas sabe de uma coisa? Os teus olhos ainda não foi aberto, e essa noite Jesus te trouxe aqui para abrir a tua visão espiritual. Sabe, tem muita gente que fala assim, eu vou na igreja porque eu gosto do louvor, eu me sinto bem no louvor. O louvor não é para você sentir bem, é para te transformar. Sabe quem é que se sentia bem? Oh Jesus, deixa eu pregar, vai. Sabe quem é que se sentia bem, Yasmin? Saul, quando estava endemoniado. Davi tocava a harpa. E Saul se sentia bem. Quando os capetas voltavam de novo, Davi tocava a harpa. A igreja não é para me se sentir bem, apesar que você tem que se sentir bem aqui, ok? Mas sabe de uma coisa? A igreja, Jesus Cristo é para transformar você. O evangelho é para me transformar numa nova criatura. É para mudar minha visão a respeito da vida. É para mudar a respeito daquilo que eu acredito. É para mudar, sabe? Agora essa semana foi a semana do orgulho LGBT. Eu vi um monte de crente com a bandeirinha do LGBT no seu coisa. Inclusão. O evangelho transforma. O evangelho transforma. O evangelho é poder de Deus para transformar. E você veio aqui e o evangelho precisa transformar a sua visão a respeito do céu, a respeito de Jesus Cristo, a respeito de quem Jesus é para você. Então, aquele homem, perseguidor da igreja, que ficou cego por alguns momentos, ele tem a sua visão recuperada. A Bíblia diz que ele já é batizado. Sabe, um homem que escreveu quase toda, vamos dizer, a Bíblia. Sabe, prega na Europa, prega em todo lugar o evangelho, sabe, e ele resume a história dele dizendo, uma coisa, eu sei que nada sei, a graça de Jesus me basta. Eu carrego em mim as marcas de Cristo, eu carrego em mim a marca de Cristo, eu sou marcado por Ele. Jesus mudou a minha visão, eu estava perdido, Jesus me encontrou. Ele mudou a minha visão a respeito de que é ser crente. Ele mudou a minha visão a respeito do céu. Ele mudou a minha visão a respeito da graça. Ele mudou a minha visão a respeito da igreja. Ele mudou a minha visão a respeito do casamento. Ele mudou a minha visão a respeito da vida com Deus. E sabe de uma coisa?
Quando Deus abre o olhar de alguém, ei, olha aqui, quando Deus abriu a minha visão, eu não sentei num lugar de acusação para dizer, agora Mateus, tu precisa abrir os teus olhos também. Sabe o que? Quando Jesus abre a tua visão, é como se você fosse aquele homem que comprou um campo com um tesouro, vende tudo que tem, corta ali, esconde ali para ninguém ficar sabendo, compra o terreno e diz, agora todo mundo precisa conhecer esse terreno porque ele tem tesouros. Quando Jesus abre a minha visão, olha aqui, quando Jesus abre a minha visão, eu fico desesperadamente querendo correr para anunciar que Ele pode abrir a sua visão também, que você pode ter os olhos abertos para ver, porque não é só para o pastor, não é só para o líder de cela, não é só para o louvor da igreja, visão aberta é para todo mundo. Mas sabe de uma coisa, tem gente que diz assim, mas eu não sei, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu tenho vergonha. Quando Deus abre, eu botei aqui numa frase viajando. Quando Deus abre os olhos de alguém, a visão espiritual de alguém, esse alguém fica desesperado para que o outro alguém veja a luz de Cristo na sua vida. Então, quantos aqui foram tocados pela luz de Cristo? Quantos aqui foram tocados? Alguém foi tocado pela luz de Cristo aqui? Se você foi tocado pela igreja, pela religião, essa noite eu quero te dizer, a cruz de Cristo, a luz de Cristo, a luz que nós cantamos aqui, que brilha mais do que 1000 sóis, quer alcançar a sua vida, quer tocar a sua vida. Sabe, a luz de Cristo, ela ofusca a sua visão, e todas as outras coisas perdem um brilho. Todas as outras coisas. O sonho de um brasileiro, de um maranhense, é conhecer. Eu acredito que depois não sei, mas eu acredito que Times Square e Japão deve brigar muito pela tecnologia, né? E aí eu estava mais minha esposa, a pastora da igreja Célia, todo mundo disse, vamos conhecer a Times Square. Eu falei, uau. Eu nunca vi, eu só vejo falar, igual caviar. E eu entrei. Esse telão é tão pequeno, eu fiquei orando, Jesus, dá mais telão. Dá mais telão para a nossa igreja, para nós botar o telão bem ali, para me ver se eu estou pregando certo ali os textos. Botar essa parede toda de telão. Quando eu entrei lá, cheiro de maconha, eu estava drogado já. Mulher nua. Mulher nua para todo canto, pintada só com a bandeira do Brasil no peito. A minha esposa dizendo, vigia, tira o olhar daí. E eu o quê? Não estou nem... O que é? Eu vou furar teus olhos. Mas sabe de uma coisa? E eu não estou me desfazendo. Muito legal. Muito legal. Eu fiquei, mas sabe o que quando um crente... Eu falei isso para o pastor Nato. Quando um crente vai para um lugar desse, principalmente eu que sou pastor, eu fiquei imaginando, meu Deus, como é que a gente abre uma igreja aqui? Meu Deus, que tanto de LED, o Valber ia ficar doido com esse tanto de coisa aqui. Maconha para todo lado. Eu falei, amor, eu estou ficando drogado já. Mas sabe, luz, LED, sabe o que eu lembrei? Eu lembrei que Jesus é a luz do mundo. Nenhum daqueles brilhos chega pelo menos perto do dedo midinho de Jesus. Porque Ele é a luz do mundo. Ele é a luz do mundo. Diga para a pessoa que está do teu lado, Jesus é a luz do mundo. É muito maravilhoso, bacana. Aí passou meia hora, 1 hora, os pés já doendo. E falei, é só isso aqui? Eu lembrei daquela canção, eu já tive em outros lugares.
muito, muito mais precioso do que esse, sabe? Com os olhos fechados, com o coração em lágrimas. A luz de Jesus alcançou você, então você precisa anunciar que essa luz te alcançou. Olha aqui para mim. Você tem um desafio. Tem 3 anos aqui que nós temos lutado todo sábado, quando não tem Aliança Jovem, para você subir um nível a mais. Olha aqui, o nosso desejo é que você seja autodidata. Eu já falei isso aqui. Eu não sou seu pai, eu não sou sua mãe, eu sou seu pastor, ok? E eu falo para todo mundo, ok? Você sabe, alguns sabem o meu telefone. Dificilmente eu não respondo a alguém. Mas sabe de uma coisa? Você precisa subir o nível na sua vida de oração. Você precisa subir seu nível na vida de revelação em Jesus Cristo. Tem muita gente que vem à igreja. Eu fui à igreja e todo mundo sabe meu testemunho por causa de alguém, ok? Uma pessoa me convidou, eu fui à igreja. Eu não sabia nem o que era igreja. Quem te convidou a vir à igreja? Alguém te convidou a vir à igreja? Alguém te convidou a ir a um encontro? Sim ou não? Alguém te convidou ou você nasceu na igreja? Eu conheci um homem que ele nasceu na igreja, hoje ele é pastor. E a mãe dele me ligou um dia e disse assim: olha, pastor, meu filho está indo para estudar Imperatriz. Ajuda ele, por favor. Eu tenho medo de chegar lá e ele se desviar. Ele nasceu na igreja. Ele nasceu na igreja. E eu fui, pastor Alisson. Peguei a bicicleta. Nem a bicicleta era minha. Eu peguei uma bicicleta emprestada e fui visitar ele na casa do tio dele. Da tia dele, uma mulher muito rica nessa cidade. Chegou na bicicletinha lá, quase não deixaram nem eu entrar no condomínio. E tal, e eu conversando com ele, e eu disse: aí, cara, como é que é? Como é que você nasceu na igreja? Aí ele: nasci na igreja e tal. Minha mãe sempre foi envolvida por aquele negócio todo. E eu falei: cara, que massa. Pois vamos orar aqui. Vamos orar para a gente começar o discipulado. Fechei os olhos e eu fiquei esperando ele orar. Ora aí. Ele começou. Eu olhei para ele e disse: você não sabe orar? Com toda a misericórdia. Ele disse: não. Eu falei para ele: pois a partir de hoje eu vou te ensinar a orar aqui. Ora comigo, Papai do céu. Visita meu coração hoje. Esse cara começou a se envolver na igreja. Começou a se envolver. Começou a participar daquilo que Jesus estava fazendo. Hoje ele é pastor de uma das igrejas maiores lá de Belém. Pastor Rodrigo Coelho. Sabe, a luz de Jesus alcançou um homem. Esse homem encontrou um tesouro, vende tudo por causa da luz de Cristo, porque os seus olhos foram abertos. O apóstolo Paulo diz assim: olha, esse evangelho, sabe, e eu fico imaginando o apóstolo Paulo chegando na igreja de Corinto, sabe, um lugar que era lugar marítimo, ia e entrava, saía gente, voltava gente, era um porto, todo mundo fazendo negócio, todo mundo dizendo assim: olha, ei, não podemos pregar Jesus aqui, porque se a gente pregar Jesus aqui, ninguém dá moral para Jesus, porque morrer numa cruz é sinônimo de fraqueza, sabe, ninguém morre numa cruz, é só para bandido, é só para crimes hediondos, e ninguém acredita mais nesse Jesus, sabe. O apóstolo Paulo chega e todo mundo achando que ele vai pregar, sabe, dizendo assim: olha, nós temos um novo modelo de igreja para todo mundo, agora nós temos uma igreja inclusiva para todo mundo. Agora, não, o apóstolo Paulo diz assim: olha, o Cristo que vocês rejeitam,
é o Cristo que eu prego. O Cristo que vocês rejeitam é o Cristo que eu prego. Para vocês é loucura, para mim é poder de Deus. O crucificado é o meu Deus. O crucificado é o meu Deus. E o evangelho que eu prego não se consiste em palavras, sabedoria humana, eloquente. A palavra que eu prego é demonstração do poder de Deus, porque meus olhos foram abertos. Ninguém arranca isso de mim. Ninguém arranca isso de mim, porque o evangelho me alcançou. Aí tem gente dizendo, não, mas nós temos que fazer um modelo novo, nós estamos em 2023. A cruz funciona ainda. O evangelho é poder de Deus. E quem tem os olhos abertos, esse mesmo Paulo, que um dia teve a sua visão tocada por Jesus Cristo, ele está em Efésios 18. Abre aí Efésios 18. Oro. Ele está orando pela igreja de Éfeso. E ele diz assim, eu oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Outras versões diz, eu oro para que os olhos de vocês sejam abertos do coração, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder Ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-se assentar à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na era do que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em qualquer circunstância. Outra vez ele está orando e diz assim, eu oro para que todos os santos possam compreender Deus, possam conhecer Deus em altura, possam conhecer Deus em profundidade, possam conhecer Deus em largura. Quando eu me converti, assim, quando eu comecei os moveres, hoje eu acho que Vilas Boas canta, né? Mas Gregório cantava, lá alto, tão alto, fundo, profundo é o teu amor. Alto, tão alto. Ele passava meia hora, Gregório McNulty, um americano barbudo, cabeludo, com o pianinho velho. Alto, tão alto, mais alto que o céu, fundo, profundo. Eu falava, misericórdia, Jesus, mas é bom. Tão alto, tão profundo, tão largo, tão alto, tão profundo. Ele ficava assim meia hora. Alto, tão alto, profundo, tão profundo. É o teu amor. E sabe de uma coisa? Todos aqui conhecem Cristo em um nível. Eu conheço um Cristo em um nível. E sabe qual é a minha oração? Jesus, eu quero te conhecer em profundidade. Eu quero te conhecer em altura. Eu quero te conhecer em largura. Porque a tua palavra diz em Salmos que a tua grandeza é insondável. Ó profundidade das riquezas, tanto da glória quanto do conhecimento de Deus. Quando Deus libera uma palavra sobre Abraão, Ele diz assim, estenda as cordas para a direita, para a esquerda. Estica o todo da tua habitação, não impeça.
sabe de uma coisa, e eu estou encerrando. Um texto do caminho de Emaús, que todos nós cantamos aqui agora. Jesus é crucificado. Jesus é crucificado. E está aquela sombra de dúvida. Algumas pessoas abandonaram o barco. Outros estão distantes, outros estão em outros lugares. Eu imagino aquela cena de terror, ok? Eu imagino aquele desespero. Você imagina isso? Olha aqui para mim. Você imagina Jesus, vários homens simples estão à beira um dia. A história de quase todos os filmes começa como? Jesus chega, a galera está pescando. Aparece Jesus no templo primeiro, cuidando das pombas, né? Aí Jesus começa a aparecer, ele já aparece no barco, ele chama os caras e diz assim: Jesus, pescamos a noite toda. Eu estava começando a assistir o The Chosen, né? Aí diz assim: olha, pescamos a noite toda e não conseguimos pescar nada. Um já estava revoltado. Aí Jesus disse: vamos para o outro lado, joga a rede. Joga a rede. Joga a rede. Ele joga a rede, muito peixe, muito peixe, muito peixe, muito peixe. Os caras ficam tudo empolgados com os peixes. Aí Jesus diz assim: eu tenho uma chamada para vocês. Vocês pescaram a noite toda e não pegaram nada. Quando eu dei uma ordem, vocês pescaram muita gente, não foi? Eu tenho uma chamada para vocês. Eu quero fazer vocês pescadores de gente. Sabe o que é que eles fazem? Eu vou atrás. Meu irmão, largaram a rede e foram atrás de Jesus. Mas sabe de uma coisa? Jesus faz milagres. Jesus multiplica os pães. Jesus cura a mulher do fluxo de sangue. Jesus cura a filha de Jairo. Jesus cura, sabe, o Bartimeu. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu preciso ver. Jesus cura cego. Jesus cura aleijado. Jesus cura todo mundo. Jesus toca o terror na terra. E sabe de uma coisa? Jesus morre. Jesus está lá no monte das oliveiras. Depois vai para o Getsêmani, que significa lugar de prensa. Jesus foi espremido. Jesus foi mastigado para tirar o melhor azeite, tirar o melhor perfume, a vida para mim e para você. Sabe de uma coisa? Ele pega. Ele morre. Imagina que aí, cadê os nossos sonhos? Eu depositei toda a minha esperança nesse cara. Eu não fiz mais nada. 2 anos da minha vida foi só seguindo ele. Eu não fiz mais nada. Eu parei tudo. Eu não sigo mais nada. E agora ele veio aqui, abriu os meus olhos, colocou um sonho em mim, colocou um projeto em mim. E agora esse projeto caiu por água abaixo. Só que eles esqueceram que ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E sabe de uma coisa? Sabe qual é um dos textos mais lindos? É que quando ele ressuscita, sabe, ele pergunta: cadê Pedrão? Cadê Pedrão? Eu preciso falar com Pedro novamente. João 21, se eu não me engano. Pedro chega e diz assim: um já está preso. Você consegue ver isso, irmão? Eu estou resumindo a Bíblia bem aqui para ti agora. Um chega na prisão e disse assim: cara, será que é ele mesmo? Eu dei minha vida para ele. Vai lá, pergunta para ele. Se é ele mesmo, eu tenho que esperar outro profeta. Ele diz assim: avisa para ele lá, para João, que os cegos estão vendo, que os coxos estão andando, e o evangelho está sendo pregado em toda a terra. Era como se ele tivesse: uau, posso morrer tranquilo que eu andei com ele. Pedrão voltou a pescar, irmãos. Pedrão voltou para a vida velha. Jesus ressuscita. Aparece primeiro para as mulheres. Por quê? Brincadeira, viu? Porque a notícia se espalha mais rápido. Brincadeira.
Brincadeira, ok? Jesus aparece. Porque vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive. Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Como se Jesus estivesse falando: ô morte, cadê os teus arguilhões? Ô morte, cadê tua vitória? Ô morte, o sepulcro não conseguiu me deter. Sabe, a morte não conseguiu me parar, porque eu tenho uma obra para fazer ainda. Chama Pedro, quero conversar com Pedro. Pedro está lá pescando, na beira de uma fogueira. Aonde é que Jesus chama Pedro? Comendo um peixinho. Eu gosto de peixe, ok? Jesus está lá e disse: aí, Pedrão, como é que tá? Senhor, é tu mesmo? É, sou eu. E aí, como é que tá? Tu me ama, cara? Senhor, mas eu te traí lá no carnaval, eu te traí lá na pornografia, eu te traí na festa junina. Já estou falando que vai chegar agora. Eu te traí curtindo Rock in Rio. A minha chamada está de pé. Tu me ama, cara. Senhor, o meu amor por você, tu sabe que não é um amor ágape, um amor agapau. O amor que eu tenho por você é um amor filéu, é um sentimento. Pedro, tu me ama. Eu quero botar o amor ágape dentro de você. Senhor, tu sabes. Pois vá, apacenta as minhas ovelhas, porque sobre você eu edifiquei a minha igreja, e as portas do inferno não vai prevalecer. Jesus está caminhando. Vem aqui, Joaquim, vem aqui, Júnior. Sobe rápido. E eu já estou encerrando. Olha a cena. Vão andando e conversando. Os caras estavam dizendo: não, está muito feliz, filho. Agora está desanimado. Eles estavam desanimados. A Bíblia diz que eles ouviam as histórias que Jesus tinha morrido e tal. Jesus está caminhando com eles. Olha aqui para mim. Tem muita gente que Jesus está caminhando ao seu lado e você não percebe, porque os teus olhos estão fechados. Jesus está do teu lado, mas ninguém me ama, pastor. Jesus está do lado, vai, andando, devagar. Mas ninguém me ama, pastor. E Jesus está aqui, e aí eu quero falar contigo. Ah, mas ele morreu, tudo que eu tinha, não tinha nada, mas, né? Era Jesus. Eu não tinha uma célula, eu não tinha uma igreja, eu não tinha um pastor. No dia do velório do cachorro da vizinha, o pastor não veio me ver. A Bíblia diz que eles estavam caminhando, mas eles não perceberam. Mas aí, senta lá, e eu já estou encerrando, e eu vou encerrar com esse texto. Lucas 24. Lucas 24, no versículo 30 a 35. Jesus levou eles para onde? Jesus levou eles para uma mesa. Nós estamos falando sobre mesa. O culto retrasado, nós colocamos uma mesa aqui, sim ou não? Sim ou não? Pegamos a mesa do pastor Nonato, botamos aqui, fizemos um podcast. A música da Tamires canta, diz: a tua mesa cura. Me ajuda aí, Joaquim. Aqui tem vinho e pão. Um lugar para... Os caras saem do caminho de Emaús. Jesus prepara uma mesa diante deles. Jesus prepara uma mesa diante deles. E eu não vou ler mais. Depois você vai ler em casa. A Bíblia diz que Jesus pega o pão, o vinho. O pão representa o quê? Apresenta o quê? O corpo de Cristo. O vinho representa o quê? O sangue. E a Bíblia diz que Jesus pega e reparte, dá graça e dá para eles.
A Bíblia diz que eles comem, e os seus olhos são. Eles não compreenderam Cristo, mas sabe de uma coisa? Quando eles sentaram na mesa, os seus olhos foram abertos. Sabe o que eu quero te dizer? Que Jesus te chamou para sentar à mesa. Jesus te chamou, e muitas vezes você tem estado em outras mesas que Jesus não te chamou para estar. Jesus, sabe, quer te levar para essa mesa. E a Bíblia diz, quando estavam à mesa com eles, tomou o pão, deu graça, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. O reconheceram. E ele desapareceu da vista deles, perguntando-se um ao outro: não estava queimando em nosso coração enquanto ele nos falava no caminho? Que nos expunha as Escrituras. Levantaram-se, voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus foram reconhecidos por ele quando ele repartiu o pão. Olha aqui para mim. A mesa é um lugar de cura. A mesa de Cristo. E sabe de uma coisa? Na mesa de Cristo todo mundo senta, ok? A gente fala muito de mesa hoje, mas a gente quer escolher as pessoas que sentam na nossa mesa. Eu coloquei uma mesa na minha garagem. E tudo que eu gosto de fazer nessa mesa. Eu tenho 2 mesas. Sabe por quê? Porque todos os meus discípulos precisam sentar na mesma visão, porque eu como o que eles comem, eu bebo o que eles bebem. E sabe de uma coisa? Nós estamos aqui na mesma família, e eu quero te dizer: o que eu como você tem que comer, o que eu bebo você tem que beber. Se os meus olhos estão sendo abertos, você precisa que os teus olhos sejam abertos. Fique em pé.